A Idade das Trevas, uma época de lutas. A Idade Média, 1000 anos, que se estendem da queda de Roma ao despontar do Renascimento. Uma era de grandes mudanças, mas também de grandes dificuldades. Para a maioria, a vida era uma luta constante pela sobrevivência. Os ecos de um passado glorioso desvaneceram-se em memórias distantes. Uma nova realidade se instalou de incerteza e medo. O flagelo da doença, uma ameaça constante. Doenças eram companheiras constantes, sempre presentes na vida cotidiana. Assombravam as ruas lotadas e as casas apertadas, espalhando medo e incerteza. A peste negra, uma praga impiedosa, varreu a Europa, deixando um rastro de devastação. Milhões pereceram, transformando cidades vibrantes em cemitérios silenciosos. Aqueles que escaparam da peste enfrentaram outros perigos, como guerras e fome. Varíola, sarampo e tuberculose eram comuns, ceifando vidas indiscriminadamente. Os tratamentos eram rudimentares na melhor das hipóteses, muitas vezes causando mais mal do que bem. Médicos usavam ervas e sangrias, métodos que raramente funcionavam. Muitos sucumbiram a doenças que são facilmente curáveis hoje, mostrando o quão longe a medicina avançou. Nas garras cruéis da guerra, uma vida desarraigada. Por todo o continente, guerras graçavam. Reis e senhores lutavam pelo poder. Suas ambições custaram incontáveis vidas. Aldeias foram saqueadas e incendiadas. Campos ficaram abandonados. Famílias foram dilaceradas. Homens foram forçados a ingressar em exércitos, deixando mulheres e crianças à própria sorte. Os sortudos sobreviveram. Muitos não. Trabalhando a terra. Uma vida de trabalho árduo. Desde o amanhecer até o anoitecer, a rotina era sempre a mesma. Para a maioria, a vida girava em torno da terra. Cada estação trazia novos desafios e tarefas. A agricultura era a espinha dorsal da sociedade. Sem ela, a sobrevivência era impossível. Mas veja bem, o trabalho era árduo, as ferramentas eram rudimentares, as horas eram longas, os elementos eram implacáveis. A chuva, o sol escaldante e o frio cortante eram constantes companheiros. Homens e mulheres trabalhavam lado a lado, seus corpos curtidos pelo sol e pelo vento. A união era essencial para suportar as dificuldades. Esperava-se que as crianças também contribuíssem. Desde cedo, aprendiam o valor do trabalho duro. Havia pouco tempo para descanso. Cada momento de pausa era precioso. E, para ser sincero, havia pouca recompensa por seus esforços. A colheita muitas vezes era escassa, e a fome, uma ameaça constante. Vida familiar. Laços forjados na dificuldade. Em tempos medievais, a família era o alicerce da vida cotidiana. A família proporcionava consolo em um mundo de sofrimento. Era um refúgio onde se encontrava apoio e compreensão. Os casamentos eram frequentemente arranjados, baseados mais na praticidade do que no amor. Essas uniões eram vistas como alianças estratégicas. Esperava-se que as mulheres fossem subservientes aos seus maridos. Elas desempenhavam papéis essenciais na manutenção do lar. As crianças eram uma fonte de mão de obra, mas também de alegria. Elas ajudavam nas tarefas diárias e traziam momentos de leveza. As casas eram pequenas e esparsamente mobiliadas. Cada espaço era utilizado com sabedoria e propósito. A vida era dura, mas era uma vida compartilhada. A união familiar era a chave para enfrentar os desafios diários. Diante da adversidade, as famílias buscavam força umas nas outras. A resiliência era cultivada através dos laços familiares. Um vislumbre na escuridão, a resiliência do espírito humano. A Idade Média foi uma época de grande adversidade. A vida era curta e brutal, mas também foi uma época de notável resiliência.
As pessoas encontraram maneiras de resistir, encontraram maneiras de ter esperança, encontraram maneiras de encontrar alegria nas coisas mais simples. O espírito humano, embora testado, recusou-se a ser quebrado. As sementes de uma nova era foram semeadas nas cinzas da antiga.